pessoal, estamos aqui para o nosso quinto episódio. Que delícia! E olhe hoje com 2 convidados incríveis para participar do Despertando Seu Propósito com Ceissa Gouveia. Nós estamos aqui com Kaique e com Vívia, 2 lindos seres que trouxeram aqui a sua experiência quando receberam a bomba do fundamento. Vamos falar sobre essa bomba? E olhe, tem outro ser aqui, esse dragão incrível que o doutor Denry criou para nós nos adaptarmos a essa realidade de mágicas. E nós vamos participar agora em 4. Ok, gente? Vamos lá para essa mágica, Kaique. Olá, olá. É um prazer, primeiramente, estar aqui, ser convidado por você, Vivian também, minha colega de fundamento. Muito feliz pelo convite, muito obrigado. E falar sobre o fundamento, sobre o Axis, é algo que mexe muito comigo, porque é espetacular. Houve uma transformação real da minha vida. Então, sou Kaique, 31 anos, venho do interior, né, cheio de ponto de vista de todo mundo, de julgamento sobre mim mesmo, sobre o outro. Atualmente empresário, pelo Axis, através do Axis, tive consciência e abandonei um curso de direito no 8º semestre, que eu acho que foi algo muito Uau! marcante. Grande escolha, grande Grande escolha. escolha. Isso, vivo agora o meu propósito, vivendo o meu propósito, né? Sou pré-primogênito de 5 filhos, de Dinalva e Aparecida. Estou aqui despertando o meu propósito, o meu conhecimento, né? Vou contribuir muito com isso. Muito obrigado pelo convite. Ok, vamos lá, Vi. Vamos lá, você aí na Suíça, fala um pouquinho para a gente de você. Vamos lá. Primeiro, que prazer, que alegria estar aqui com vocês seis, você que já me acompanha aí já há quase 2 anos, com Kaique, meu colega de fundamento. É uma alegria imensa poder estar aqui para dividir com vocês a loucura, loucura, loucura. Eu sou Vivian Moana, tenho 37 anos, sou médica, cardiologista pediátrica, mas precisamente como especialidade. E estou por aí pelo mundo, tá bom? Estou por aí pelo mundo. Depois do Axis, estou morando na Suíça. Migrei, então, desde do final do ano passado e vivendo uma grande aventura a partir desse novo espaço, desse espaço que só cresce essa expansão, que é o Access e, em especial, o curso do Fundamento, do qual eu participei, tive o prazer de participar por 2 vezes, e Ceissa como CF nos dois fundamentos. E vamos que vamos detonar aqui, Vamos hein? nessa! Então, vocês estão falando assim tão com tanta leveza sobre esse curso Fundamento, que na verdade ele é mágico, né? Então, quantos julgamentos, quantos pontos de vista foram derretidos lá? Que a partir daí vocês estão nesse espaço. E aí eu gostaria um pouquinho, Kaique, que você falasse para mim aqui, para todos que vão nos ouvir, hoje, no futuro, sei lá quando, sobre esse espaço. O que é que o Fundamento trouxe para você? O que é que ele fez com sua vida que você está tão empolgado? Quem me acompanha no Instagram sabe o que você está falando, né? Quem era eu antes do fundamento e quem sou eu hoje. Eu acredito que o fundamento é um lapidador de diamantes, né? Uau! Porque a gente é um diamante e aí fica oculto durante muitos anos. Como eu venho do interior, é muito ponto de vista, é muito julgamento, é muita bagagem pesada. E o Axis, e especialmente o fundamento, ele faz com que você dilape tudo isso. Você se reconheça, você se Uhum. reconstrua, você se encontre, né? Eu acho que é o fator principal. E eu transformei minha vida radicalmente. Antes eu era uma pessoa totalmente pesada, cheia de ponto de vista, tinha muito medo. Para eu estar aqui hoje, nesse podcast, realmente tem a força do fundamento e do Axis, porque é algo que eu nunca imaginei na minha vida. É isso, o fundamento transformou minha vida, Ai, que definitivamente. delícia, que delícia. Isso é muito legal. Eu percebi esse espaço, né, das diarreias que nós vemos na Sim. vida toda. E olha que Kaique teve lá no fundamento. Então é muito mágico a gente liberar tudo, né, Vi? A Libera gente, tudo. né, ir para esse espaço de ser nós. Né? Quanto a gente se esconde nesse ponto de vista, nesse julgamento, e faz a gente ser menor do que somos. Você disse aí uma palavra que, para mim, quando você falou, uau, eu já estou no espaço, fui mais aí, além. Né? Eu lapidei meu diamante. E se a gente pudesse encontrar esse diamante todo momento na nossa vida, quem seríamos? Né? Fora do julgamento, fora do ponto de vista. Então, o espaço do fundamento é justamente isso, lapidar para que você reconheça você olhando você, e não que o outro diga, olha, você é isso, olha, você não pode fazer isso. Quem são eles para dizer que eu sou isso? Né? Então, a gente se apropria de nós como um ser
totalmente maior do que a gente pode imaginar. Então, o que eu posso ser agora, depois desse fundamento? É isso que você me trouxe. Sim, Então, para mim, a mágica desse curso incrível, que mudou minha vida também, que me tirou de tudo isso que você trouxe, é fazer a gente se encontrar, se reconhecer. esse é o papel fundamental do curso, né? Uhum. E quantos empurros na nossa Quantos vida, né? empurros dá na nossa vida. Eu sou a prova disso. Verdade, verdade. E, Vi, o que é que você me conta aí, Vi, desse fundamento? Achei muito lindo como o Kaique colocou, o lapidador de diamantes. Achei muito lindo, Kaique. E é verdadeiramente isso, né? Quando você tá nessa permissão de o fundamento faz você se apropriar do que você é, mas que você nem sabe. Na verdade, sabe, mas não, talvez não reconhece aquilo, a sua o seu potencial, o diamante verdadeiramente que você é. Eu posso dizer que o fundamento deixa a gente esquisito pra caramba, muito esquisito, louco, 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 louco. E eu vou dizer, é uma delícia ser esquisito. E hoje, para mim, o maior elogio é quando dizem assim: nossa, você é muito louca mesmo. Eu falo: uau, aqui eu estou sendo eu. Não estou sendo igual a todo mundo, não estou sendo partindo do mesmo lugar que todo mundo parte, fazendo as mesmas coisas. E aí é ser louco, né? É o ser louco. E é delicioso. É delicioso porque quanto mais louco, mais você está sendo você e se apropriando do que você é. Então, o convite é ficar louco, ficar esquisito. E não há nada mais libertador que isso, não há nada mais precioso que poder ser verdadeiramente louco e esquisito e fazer as coisas diferente de todo mundo. Aquilo que você veio para fazer, aquilo que você veio para ser, né? Eu acho que esse é o grande convite do fundamento. Sair do automático, né, Vivian? A gente viver na presença e na consciência ali. É. Agir com as nossas Perfeito. escolhas. Acho que é muito isso. É. E o louco que você me traz é o que eu criei na minha vida, Vivian. Então, o quanto eu era muito certinha, porque a gente vive nessa realidade de tempo e matéria, né? E sempre no tempo e na matéria, e nunca no espaço e na energia que verdadeiramente nós somos. Então, quantos pontos de vista eu tinha para me agregar a essa sociedade? E eu deixava de ser essa louca que eu sou. Porque eu irradio uma alegria onde eu chego, meu Sim. corpo chegou, uau! As pessoas dizem assim: Cência, fica aqui. E o que mais eu posso ser diante de toda essa criatividade que eu sou, mas que eu nunca percebi? Então a gente sai de nós e passa a viver uma peça. Ou aqui eu sou assim, aqui eu sou assim, e a gente vai se entortando, né? A gente vive em cabides. Gente, olha como esse é forte. Eu falei agora, Caixotados, uau, eu né? cheguei a sentir um arrepio no meu corpo, em cabide, todo duro, encaixotado, né? A gente vive todo duro, arrumadinhos. A palavra certa seria arrumadinhos. E se a gente puder ir muito mais além do que isso? E aí eu gostaria, Vívia, que você falasse um pouco da sua trajetória, da Suíça, de tudo que você passou aí com o Axis e chegou até aí, hein? Porque eu acompanhei nas sessões de você e vi seu crescimento. Que você, antes do Axis, era atendida, né, nas sessões, e eu vi o que você criou. Gostaria que você passasse um pouquinho aqui para a gente. Como é que foi isso? Então, eu, como falei para você, estou assim no Access desde há mais ou menos 2 anos. Que me levou para o Axis, então, para o Axis foi assim um despertar que eu tive muito grande com a maternidade. Eu entrei no puerpério nos 3 meses iniciais que minha bebê nasceu, né? Bebê, única bebê. Me tornei mãe e com os 3 primeiros meses eu entrei num caos em todos os aspectos da minha vida. E foi dentro desse caos que foi o caos que criou esse contato, primeiro contato com Axis. Então, quando eu falo de caos, atenção, porque caos pode ser uma coisa muito linda, que te faz criar algo novo e grandioso. E eu comecei com 6, então, lembro bem, ela estava com 3 meses, e foi esse despertar que veio através da maternidade. Assim, para mim veio através da maternidade, mas eu acredito que o despertar ele pode vir de diversas formas, ele vem de alguma forma. No meu caso foi a maternidade.
e despertou para tudo aquilo que eu precisava verdadeiramente mudar, que eu precisava realmente escolher diferente em todos os aspectos da minha vida. Então, foi um 360 graus. Eu mudei todas as minhas relações, mudei minha relação com a minha família, na forma de me posicionar com a minha família, mudei. Eu estava num casamento e que eu tive a coragem de sair desse casamento. Era um casamento em que nem eu e nem a pessoa estavam felizes, mas estava tudo mais ou menos, tudo estava mais ou menos, a vida estava mais ou menos, o trabalho mais ou menos, o casamento mais ou menos, a relação com a família mais ou menos, tudo mais ou menos. Eu tive essa mudança de 360. Então, a coragem mesmo de sair de um casamento, de mudar também completamente de orientação de carreira. Eu falei para vocês que sou cardiologista pediátrica, hoje eu estou trabalhando com pediatria geral. Mudei de país, saí do Brasil, migrei para a Suíça com uma bebê de 1 ano e meio, embaixo do braço, e para viver algo novo. Vocês são malas. E minhas malas, não, eu tenho orgulho de dizer que foi só uma mala de 32 quilos, porque o resto ficou. Tudo eu me desfiz. Eu cheguei aqui, hoje eu falei, eu estava saindo de casa e eu fiz, olha só, eu já estou com 4 sapatos, porque eu cheguei aqui com 2. O que mais é possível? E eu falei, uau, o que mais é possível? Eu já tenho 4 novos, eu já tenho 4 pares de sapato. Então, eu brinquei assim, né? Brinquei comigo mesmo e falei, nossa, que delícia recomeçar do zero. Aqui eu estou no meu quarto eu estou com um colchão no chão, tá? Mas comprei uma cama essa semana. Uau, o que mais é possível? E reconstruindo tudo do zero, que delícia, a partir de um espaço onde eu estou escolhendo tudo, fazer tudo de uma forma diferente, recomeçar. Eu não mudei a profissão, mas voltei para a pediatria geral, que era algo que eu já não trabalhava mais há mais de 5 anos. Está sendo uma delícia me reencontrar, me reaproximar da pediatria geral. Uma delícia viver nesse novo país, uma delícia fazer novas relações. E as relações antigas, as pessoas que eu deixei, não deixei, a relação mudou, mas está todo mundo aí, ninguém morreu, está todo mundo bem e eu muito, muito bem. Então, estamos nesse espaço. Com certeza, hoje eu posso ser muito mais sendo eu sou muito mais contribuição para essas pessoas que, no meu passado, conviviam pertinho de mim. Hoje eu tenho total e absoluta certeza que eu sou muito mais contribuição para elas a partir desse novo espaço de ser eu. E foi uma contribuição, a maior contribuição que eu podia ser para essas pessoas. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. E para a minha pequena, né, que agora fez 2 anos, acredito que a maior contribuição que eu posso ser para ela é ser eu mesma, e ensinar, já começar desde agora com o meu próprio exemplo, de que a gente pode fazer diferente, a gente pode começar diferente, a gente pode recomeçar tudo. No caso dela, está começando ainda e vai começar a partir de um espaço onde ela possa verdadeiramente escolher por ela, né? Perfeito. Então, é isso. Me identifico muito, Vivian, na questão do caos, porque eu encontrei o Axis através do caos na minha vida. O seu foi maternidade, o meu foi sobre um processo que essa realidade chama de depressão. Né, que eu conheci Roberta, que é do caos, e aí, o primeiro momento, ela não quis me apresentar de fato, porque é uma coisa muito louca. O Axis é uma loucura. Então, você apresentar uma pessoa que é dessa realidade de cara assim, ó, como funciona isso e aquilo, eu não ia acreditar. Mas no meu momento era tão caótico que aí eu já embarquei de vez. E na primeira sessão de barras, inclusive, eu já flutuei, eu já viajei, eu já fiz uma, eu falei, nossa, o que é isso? É isso que eu escolho. E aí fui conhecer Ceissa, fiz vários processos corporal até chegar ao fundamento. E foi o divisor de águas na minha vida, de né? barras, que eu acho que também você cresceu muito, né? Curso de barras, e o fundamento Tudo foi explodiu, contribuição, né? Mas o fundamento foi aquela explosão total. Falar, agora vai. Se não for, vai ter que ir.
Então, assim, a gente às vezes procura na dor, porque se a gente for olhar, todos dois eram dores, né? Sim, Porque você viver. Olha o que Vívia falou para mim: você não estava vivendo, você estava sobrevivendo, tudo mais ou menos. Mas a gente ó, vive para mostrar às pessoas, né? Olha lá, meu relacionamento está aqui. Eu tenho já 7 anos de casado, não, 20 anos de casado. E às vezes seu casamento está totalmente parado. Mas infeliz, né, daquilo. isso. Mas será que você tem coragem de olhar para esse casamento e reconstruir ele dessa forma, casamento com você? Então, o que Vivi escolheu foi um casamento com ela, e ela bateu as asas. Agora, que espaço está disponível para ela? Então, o caos faz isso, ele leva a gente, né? Ele leva a gente a uma busca nova. Então, a depressão, gratidão, depressão, por favor, não precisa vir mais, mas foi legal vir, né? Foi E o você, toda despertar, essa né? história, não é isso? Você descobriu algo novo, Sim, né? E assim, eu também vim de dores psicossomáticas, eu já contei no outro podcast, eu vim de um sofrimento de profissão que não era o que eu escolhia mais, e tudo mais. E o Axis fez assim comigo, vai, exploda. E é o que é está fantástico. acontecendo. O Então, Axel. ser você mudando o mundo. O que você estava falando para mim aí, e o que você também está me trazendo, é ser a gente muda o mundo. Né? Muda o mundo. O Kaique disse aqui para mim, ao começar aqui o podcast hoje, que as pessoas hoje ficam olhando ele. E eu percebo, Me tornei né? referência, né? Olha Então, lá. as pessoas que antes eu corria atrás, não corria atrás no sentido que eu precisava daquela Uhum. validação, Sim, né? E hoje não tem validação, mas hoje as pessoas me procuram pela energia, né? Para saber como houve a minha mudança de vida, o que eu fiz para mudar de olha lá, vida, né? É incrível, é olha lá. sensacional. Isso que é contribuição, né? Isso Com é que é certeza. contribuição. Então, assim, viu, outra coisa que me chamou a atenção aí foi você falar de sua filha que escolhe. Então, quando nós estamos nesse mergulho do Axis, as crianças começam a ter o espaço que a gente não teve. Né? Que a maior dificuldade minha no Axis foi saber escolher. Gente, eu vou escolher. Não, eu tenho uma profissão, eu tenho que fazer, mesmo que eu morra. E o Axis disse assim para mim, com as ferramentas, quando eu comecei a usar e tomar consciência, vá e escolha. E aí eu escolhi sair daquela profissão que estava fazendo com que eu me tornasse cansada, sem amor por mim, distante de mim. Olha lá o que a consciência traz, né? Então traz algo que vai explodir seu mundo. E é isso que a gente está procurando, sair dessa mesma coisa que todo mundo faz, né? Dessa roda de hamster, né? Que tá assim, ó, Isso, acordar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, ter filho, uhum, fazer concurso, tal, tal, tal. E o isso, Axel corta, isso, né? Você sai dessa rota e isso, trilha novos caminhos que isso. são incríveis É, a gente para de salvar as pessoas, para né? salvar as pessoas. Para de salvar as pessoas. Quanto a gente tem que salvar, né? Os pais, pelo aquele relacionamento que a gente está, ou salvar os pais pela profissão que eles escolheram por nós, porque Uhum. quando eu encontrei que minha profissão não era aquela, eu disse, papai, mamãe, desculpe, viu? Tchau. E eu ainda busquei o meu errado por estar saindo. Por isso que eu pedi desculpa. Hoje eu não pediria. Hoje eu diria, papai, mamãe, fui. Você fica com essa profissão para você. É, a escolha foi sua. Fique para você, foi sua, agora não é mais minha. Então, isso é incrível, vir, Kaique, olhar para vocês e verem esse mundo que vocês estão traçando, né? Com uma maneira sem forma, sem estrutura. Mas como é que vocês usam ferramentas ou vocês estão fazendo isso simplesmente acontecer sem usar ferramentas? Quais são as ferramentas que vocês mais usam no Axis? Nossa, 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 é uma pergunta até difícil. São tantas o tempo todo, e Tantas, eu quanto tenho mais a isso gente também. usa, nossa, é até difícil, né, de responder, porque assim, quanto mais a gente usa, mais a gente quer usar e mais a gente precisa usar. Precisa não é um bom termo, mas a gente, como o César falou, a gente se torna a ferramenta. Então, o tempo todo, do despertar ao dormir, e às vezes até em sonho a gente está usando ferramenta. É incrível, já me vi falando anunciar declarador várias vezes em sonho, viu? Destruindo coisa em sonho. Fixou. É o loop, é o É o loop. looping, é o looping. Muito, muito. E assim, do que posso dizer muito que eu estou usando, eu vou dizer agora, tá? Desse contexto em que eu estou, num país diferente, numa língua que eu domino, mas que, de qualquer forma, eu não dominava termos médicos. Então, também tive um aprendizado de vocabulário médico. Num país que eu estou com, digamos, longe, né, assim, de fisicamente dessa tal rede de apoio, com uma bebê fez 2 anos agora, com tudo diferente, tudo mudou num sistema diferente.
qual ferramenta que eu tenho usado diariamente, diante de todas essas coisas que poderiam me assustar, né? Poderiam me assustar. E se eu tivesse nessa realidade aqui, eu estaria num momento assustada. A ferramenta que eu uso, eu manipulo energeticamente a todo momento. O ambiente em que eu vou, eu contribuo com a minha energia, eu me faço presente nos ambientes no hospital que eu estou frequentando, que, por sinal, me acolheu de uma forma linda, incrível, incrível, incrível. E não só o hospital, o país me acolheu e está me acolhendo de uma forma linda e incrível. E fruto já dessa manipulação energética, eu tenho certeza, porque tudo flui de uma forma que é, para essa realidade, inacreditável. Então, assim, eu manipulo muito, manipulo o hospital, manipulo os colegas, manipulo. Essa palavra pode parecer, manipular. É uma ferramenta do Axis, é uma ferramenta de muita expansão e é linda, tá? A gente contribui muito dessa forma. Funciona a energia, Eu percebo a funciona a contribuição que energia. eu estou Então, é sendo. incrível. Percebo que contribuição eu estou sendo naquele hospital a partir desse espaço em que eu estou manipulando energeticamente ali aquele ambiente. Tem sido incrível e eu tenho tido um feedback lindo, incrível, dos chefes, dos colegas, pessoas que falam, uau, o que é isso? Que pessoa é essa? Que ser é esse? Né? Não nesses termos, mas eu recebo essa energia das pessoas. E destruir e descriar o tempo inteiro os pontos de vista. Os pontos de vista sobre nós mesmos, sobre aqueles pontos de vista que a gente cria, principalmente nesse meu contexto atual, pontos de vista para me prender no passado. Né? Então, assim, coisas que vêm do passado, nossa, mas você está aí sozinha, destrói, descria que eu não estou sozinha, nunca estarei. Estou comigo mesmo, estou presente, estou consciente. Então, poxa, mas você estava, né, numa estrutura familiar montada, casada, nananã. Poxa, mas aquilo ali não era mais minha escolha, aquilo ali estava mais ou menos. Eu não vim aqui nessa existência para ficar mais ou menos naquela configuração. Então, destrói e descria. Destruir e descriar todas as ferramentas que me prendem ao passado, para poder ir para esse novo. Eu acho que, se eu pudesse dizer duas, essa aí. São essas duas aí. Mas é uma infinidade de ferramentas. Que delícia. Eu estou aqui viajando, você está falando, eu estou aqui viajando. É Meu isso. Deus, 2 anos comigo tá assim, hein? Imagina quando chegar com 5. Onde você vai chegar, hein? Suas escolhas, né? Então, isso é importante a gente mostrar no Axis. Nunca o facilitador vai ter como dizer que foi ele quem fez você chegar a isso, porque se você não escolher, você não chega. Nós somos apenas o empurrãozinho. Nós damos a você a consciência que você está ali e você faz a partir dali o que você escolher. Né? Você apenas percebe que você existe com as ferramentas que a gente mostra e depois segue. Então, quantas escolhas você está fazendo? Aonde você pode chegar a partir disso? Né? A gente usar esse puxão de energia que você chamou de manipulação aí, que é incrível, a gente manipular tudo, porque essa realidade aqui, se você não manipula, você vai ser manipulada. Manipulado. Né? É isso que eu Você vai falo. ser manipulado, então, por favor, use sim. É uma escolha sua, né? Isso, Ou a escolha é sua. manipular ou ser manipulado. Isso. Então, vamos fazer isso, ser a nossa realidade da energia. Eu não vivo mais na matéria e nem no tempo. Então, se eu não estou escolhendo ficar no tempo nem na matéria, por que não usar o espaço e a energia? E é isso que nós estamos aqui Sim, falando, sim. né? Então, isso é muito incrível. Eu gostaria também, Kaique, de ouvir você. Como é que você está com essas ferramentas? O que você está usando de mais importante? Você fez um curso de permissão De comigo. permissão. Eu uso várias ferramentas, do acordar, durante o dia ao dormir. Mas tem duas que é o destrói, descria, podpoc, que é o tempo todo, né? Sim. Porque essa realidade quer manipular a gente, e aí a gente tem que estar sempre em alerta. Mas tem uma que eu utilizo muito, como eu sou uma pessoa muito amigável, né? As pessoas me procuram para poder desabafar seus problemas, suas questões. Então eu utilizo muito o interessante ponto de vista que tem esse ponto de vista. Uhum. Quase o tempo todo. Quase o tempo todo eu tenho utilizado, porque as pessoas me procuram mesmo. E aí, depois desse curso energético, do fundamento, tudo, a energia, né? Sempre vai contribuir com muita gente. Aí, o tempo todo, muita história sobre a vida, o que está andando, não sei o quê. As pessoas não escolhem.
Uhum, né? Elas gostam de ser manipuladas. E aí uhum. vem para desabafar, eu tenho que estar aqui, ó, vou me blindar, vou estar com com esse Está blindado com a mantra, tenho que me blindar com consciência. a É consciência, porque isso. a gente acaba absorvendo mesmo o problema do outro. E eu resolvi muitos problemas do outro e acabei entrando num problema, né? Que foi o caos que me levou ao Axis. Então, durante muito tempo, eu me envolvia muito com as pessoas, me contavam um problema, eu queria resolver. Se não tivesse uma solução, a pessoa não tinha solução, eu tinha que dar essa solução. Então, Salvador salvar, tinha que inútil. salvar, tinha que salvar. E não me salvava, mas o outro eu tinha que Você salvar. achava que salvava. Que não salva, não. Não salva, né? E aí você descobre que não salva É, e que você não pode fazer nada, é uma escolha dele. Aí você isso, tem que estar na ferramenta o tempo todo. isso. Interessante de ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista, e vai. Até chegar um tempo que você realmente Uhum, já está blindado, não tem mais o que fazer, a pessoa escolheu aquilo. E outra também interessante é a verdade. uhum. Quando a pessoa vem me falar, tô com dor de barriga. Verdade? Você está com dor de barriga? É incrível que uns respondem no automático, sim, eu estou, e outros param para pensar. Isso E aí, o é. parar para pensar já descobre que não estão com dor nenhuma, que não tem nada, é apenas sei lá, o que eles estão sentindo ali. Estou criando, Criando, estão exato, estão criando, manipulando a gente, estão manipulando. manipulando, né? Então, Então, as ferramentas são sensacionais. essa daí de verdade é incrível. Eu também gosto Verdade muito dela. incrível. Porque você faz as pessoas refletirem, opa, verdade, ele está me pedindo a verdade, então eu vou falar a verdade, né? O quanto a gente não fala a verdade, a gente sempre está escolhendo mostrar uma máscara para que as pessoas não nos vejam. E aí, quando você está nessa proposta de ser você vai ser você em todos os lugares. Sim, Não adianta você dizer que eu sou bonita, feia, horrorosa, porque eu sou eu. Então, você tem que estar numa presença com você, com a sua verdade, não com a verdade que o outro está impondo, né? Então, o que a gente pode ser diferente nessa realidade é você estar buscando isso, esse espaço que você pode ser a partir do que você está escolhendo, e não que o está ditando. E o quanto a gente repetiu isso por muitos e muitos anos, né? O que meus pais, o que minha sim. ancestralidade, vamos carregar a ancestralidade. E esse quinto elemento aí que Kaique colocou, né? O traço de ser salvador. E o salvador é inútil porque a gente não vai salvar ninguém. Não salva ninguém. Não salva, né? Não salva ninguém. Você só pode ser aquele exemplo. Eu tenho uma consciência, eu estou presente. E aí, o que é que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Então, no Axis, a gente tem uma ferramenta que eu amo, que a gente viu muito no fundamento, que é, na base também a gente viu, que é fazer perguntas, né? Sim. E as perguntas, aqui, por exemplo, a gente passou hoje por uma situaçãozinha aqui para começar o podcast, eu fiquei fazendo perguntas aqui. O que é isso? Faço com isso. E aí veio para mim, fique leve, que as coisas vão fluir melhor. E tudo aconteceu melhor. Tudo Então, aconteceu. sempre acontece o melhor quando você vai para a pergunta, né? O vai acontecer aquilo que é melhor é o que você tem que receber. Pergunta cria, né? A pergunta faz Isso, a gente criar. isso, Sair isso, daquele julgamento isso, de conclusão. Por exemplo, se não faz a isso. pergunta, você já conclui. E com a Define, pergunta define, conclui, conclui. Com a né? pergunta, não. Você deixa em aberto e aí o universo vai Isso. se encarregar de fazer isso aí. Porque se a gente pudesse aqui começar hoje e não dizer nosso nome, não se identificar, não se definir como sendo a médica, né? Eu aqui também me definir, você. Seria tão claro. O que é que nós somos? Seres infinitos. Seres infinitos. Agora viemos aqui para cumprir um papel. Eu sou médica, então estou sendo o meu papel de médica. Eu sou arquiteta, então estou sendo arquiteta. Mas é verdade que nós somos isso? Nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos tudo isso. E quantas vezes nós já fomos médicos, arquitetos, advogados, e a gente simplesmente está aqui replicando algo que talvez você nem sequer deu. Foi uma escolha sua que você foi feliz. Você caminhou, mas você está repetindo. E aí pergunta: isso verdadeiramente está contribuindo comigo? É o que aconteceu Verdade? comigo, né, Ceissa? De ter Sim. abandonado um curso no 8º semestre, que era algo que não. Para essa realidade foi absurdo. Até a minha família, meus amigos aceitarem isso, que também é independente para mim se aceitarem ou não. Hoje eu tenho essa percepção, mas foi um choque, né? Porra, Uhum. oitavo, por que não se forma? Isso aqui foi porque não é minha escolha. Simplesmente Isso. não estou escolhendo isso. Não é uma profissão que eu vou querer exercer, né? Uhum. Então a gente está aqui para aprender. A Isso. vida tem vários Aprender a outros sim, escolher, vários outros escolher, né? né? A gente tem várias outras opções aí na vida e ser você eu acho que é a mais importante e interessante. Isso. É uma grande escolha, né? Viu o que é que você fala mais pra gente aí dessa Suíça? Porque Ave Maria, quando eu vou atendê-la, as sessões dela é simplesmente loucura. É mágica pura. A gente fica igual duas doidas ali, só criando. É muito Ah, incrível. é verdadeiramente, Kaique falou, poxa, não era a minha escolha. Na verdade, foi a sua escolha até um certo ponto e você decidiu escolher diferente. E o que mais é possível? Quais escolhas a gente pode fazer a partir desse novo espaço e daqui a pouco mudar tudo de novo, Sim. se for o caso, se você estiver escolhendo, né? Então não é sobre o lugar, não é sobre a profissão, não é sobre
o casamento em si, é sobre a liberdade de poder escolher diferente e poder ser você nas suas escolhas. E daí, se eu escolhi isso, agora eu não escolho mais, eu escolho diferente, e daqui a pouco eu posso mudar tudo de novo, e tá tudo bem, e tá tudo bem. É essa liberdade que eu acho que a gente perdeu. A gente nasce com ela, quando a gente é criança, a gente escolhe, simplesmente escolhe, né? E aí a gente vai sendo limitado para simplesmente parar de escolher. E agora, olha, você para de escolher e agora você faz tudo igual a todo mundo, e esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo da, sei lá. E não, na verdade a gente vê que tá a maioria das pessoas, eu diria sem medo de errar, 99% infelizes, vivendo escolhas que não são suas, né? Que não são, não é aquilo, ou presos, ou até quer escolher, até, poxa, eu acho que não é isso aqui que eu quero, mas são tantos pontos de vista que paralisam. E se a gente partisse para o agir, escolher e agir, né? Em vez de ficar presumindo, quanta energia a gente se perde presumindo. Ah, mas isso vai dar errado por isso vai dar errado por aquilo. Ah, mas se eu for assim, tem que estar. Ou controlando todas as situações. Nossa, controle. Que bom que me veio essa consciência de falar essa palavra controle. O quanto que é pesado você Muito controlar, pesado, controle. controlar as circunstâncias, como, onde, quem vai ser, quem é que vai cuidar de Maria pequena, como é que eu vou para lá, para um país sem rede de apoio, como é. Gente, acho que vocês podem imaginar o tanto de controle que tinha numa situação como essa e que me impedia de dar um passo desse. E simplesmente quando eu soltei o controle, tudo veio com facilidade, alegria e glória, e continua vindo com facilidade, alegria e glória. Mas a partir desse espaço de simplesmente escolher e agir, e não ficar presumindo e controlando como, quando, onde, quem, até quando. Nossa, Cêcia me falou em uma das sessões uma coisa muito linda. Por que você está com medo? Esteja na permissão de perder tudo. Você já perdeu tudo, você não tem mais nada. Continue na permissão de perder tudo, inclusive o que você está criando agora. Nossa, isso me levou para um espaço e eu falei, nossa, agora eu posso continuar perdendo tudo e está tudo bem. E está tudo bem, que delícia perder tudo para receber mais. Para receber mais e mais a partir das minhas escolhas, né? Então, tem sido muito delicioso, tem sido muito incrível vamos dizer, essa intimidade comigo mesmo, essa intimidade com as ferramentas e viver a espaço de escolha. E outra, sem apego ao que, nem mesmo ao que eu estou criando, sem apego ao passado, sem apego ao que eu estou criando agora, para poder sempre ir para o que mais é possível e sair sempre estar saindo dessa zona de Olha que lindo. e estar me acomodando e deixando tudo certinho. Não, o objetivo não é deixar tudo certinho. A gente veio do caos, a gente é caos e a gente não pode ter medo do caos. É o caos que faz a gente verdadeiramente despertar nossa verdade e nosso propósito. É nossa essência, nossa natureza é caos, né? É demais isso aí. As sessões dela são desse aí para cima. É uma aula. Facilitar a vida é simplesmente estar no Educadora espaço. real. Facilita, ela está ali no espaço, então, que ser, né? Ela já veio com esse ser, trabalhado e não sabia. E aí só simplesmente deu um toquezinho para ela, as mágicas começaram a Despertou e acontecer. aí Né? Isso. lapidou. O Lapidou diamante já e está aí saiu, sendo né? referência. Somos Isso. diamantes, Caí. Somos. Estou aqui vibrando com sua história, que eu não sabia depois do fundamento, eu não sabia detalhes, né, do que tinha acontecido. A história é longa e aqui é um resumão. Aqui é um resumão, tem mais coisas, Muito né, mais Caí? coisas, muito mais coisas. Porque são Tem 31 Ai, anos, que né? delícia. Vivendo Nem tudo a gente nessas escolhe barreiras. falar, né? Exato. E tem coisas ainda que estão escondidinhas. Exatamente. Né? E eu estou descobrindo em cada sessão, cada processo, cada coisa assim. Eu falei, meu Deus, mas como é possível isso? Como assim?
É. né? E aí E você as vai coisas se vão fluindo, né? E isso que fluindo. é o mágico, né? E quando a gente recebe esse ser você, chamando a atenção de todo mundo, porque você passa a ser o louco, como você disse, o diferente, o que mais é possível agora? Se eu já estou sendo julgada que eu sou louca e diferente, o que que eu posso ser mais do que isso? Você criar Então, através disso. isso, o espaço é muito mágico, né? E aí a gente começa a lidar com as mágicas. Eu percebo, com Vivian, que eu acompanho elas nas sessões, as mágicas que ela já está começando a aprender comigo e fazendo, porque eu faço enquanto para ela, eu fiz essa mágica. E você? Ela vem, eu digo, você está percebendo que você já fez uma mágica? Ela, uau! E às vezes a gente não sabe que está Não fazendo percebe. mágicas, não é, Vivian? Conte aí dessas mágicas, as mágicas que você está fazendo já. As mágicas são verdadeiramente a partir desse espaço de soltar o controle. Quanto mais eu Perfeito. solto o controle, mais mágicas eu faço. Então, primeiro, como eu disse para vocês, assim, me adaptar. Primeiro, antes mesmo de sair do Brasil, de conseguir alugar aqui de conseguir. Então, para falar para vocês, a primeira loucura, talvez não a primeira, mas uma das grandes loucuras, eu comprei a passagem para vir antes de assinar o contrato de trabalho, tá? Antes de assinar o contrato de trabalho. Ela ia É viver, muita Falei, loucura. viver olha de lá, farinha. É a primeira loucura. E a gente junta. eu Só falei, criança. olha lá, eu escolhi ir. Então, eu estou assinando o contrato agora. Pá, comprei a passagem. No meu e de Maria, tá? E da minha pequena. E aí, uns 3 dias depois, o hospital me mandou o contrato. Eu estava aguardando a resposta do hospital e o contrato de trabalho para efetivar. E aí, uns 3 dias depois, o contrato veio e eu simplesmente assinei o contrato, mas para mim já estava assinado, já estava certo. Depois, vai morar onde? Como é que vai viajar, gente, essa louca, com uma criança de 1 ano e meio? Como é que vai fazer sozinha para poder encontrar uma casa para morar com uma criança de 1 ano e meio embaixo? Posso dizer para vocês que eu só fiquei na casa de uma pessoa que também foi uma pessoa criada por mágica, que era uma pessoa que eu não conhecia, tá? Que apareceu, surgiu, uma grande querida que me acolheu por 10 dias. Eu só fiquei na casa de outra pessoa por 10 dias. E em 10 dias eu estava no meu apartamento. Eu consegui alugar meu apartamento e fazer mobiliar um apartamento, porque foi um apartamento sem mobília, com um pacotinho de 1 ano e meio embaixo do braço, comprando colchão, armário, comprando e montando, porque aqui, quem já teve experiência na Suíça sabe, Uma na Suíça não, profissão na Holanda, nova. e aqui a gente não acha facilmente pessoas para poder fazer esses serviços, né? Então, assim, muita coisa eu tive que eu mesmo montar e ela lá no bolo e ela sem ponto de vista nenhum, ir para lá e correndo para lá e para cá, eu, pelo amor de Deus, me ajude, criatura! E aí, vamos que vamos, em um momento assim muito intenso com Maria, e tudo se fez. Aí viemos um mês antes, um mês depois, comecei o trabalho já na minha casa. Daqui a pouco, o carro. Poxa, onde eu estou morando, o lugar que eu criei para morar, que foi uma criação minha também, tá? O lugar apareceu para mim, foi uma criação, foi depois de uma facilitação de 6, esse apartamento surgiu. Aí o carro foi uma criação, também recebi uma contribuição de uma pessoa linda, incrível, daqui, que tem contribuído também muito comigo. Facilitou tudo, a pessoa surgiu, facilitou o carro e está tudo fluindo. Estou com carro, porque para ir para o trabalho daqui onde eu estou, preciso de carro. E aí começou, e assim, mágica por cima de mágica, a partir desse espaço de o que mais é possível, pedindo contribuição da minha equipe de contribuição, e o que mais é possível a partir daí, contribuição de seres de luz, seres de consciência, resolvam para mim, tragam tudo para mim com facilidade, alegria e glória. E tudo vem acontecendo com facilidade, alegria, muita alegria e glória, e glória. E é verdadeiramente isso. Agora, aí, no ambiente
do trabalho. Nossa, esse ser diferente que está chegando, tudo novo, como é que eu vou me colocar? Sair da minha zona de conforto completamente num país diferente. Poxa, no Brasil eu já estava tão profissionalmente já Acostumada, né? tão Estava tão moldada, tão no caixote arrumadinho, ali. tinha chegado em um lugar onde eu sempre quis chegar, profissionalmente falando, e bagunçar tudo isso, e chegar e se colocar nessa situação de vulnerabilidade, que para médico, para todo mundo às vezes é difícil, mas para o médico que tem, a gente sabe, é uma classe que tem sua vaidade e que é forte, se colocar numa situação de vulnerabilidade e falar: olha, isso aqui eu não sei, não. Isso aqui eu não lembro, não. E aí, quem vai contribuir comigo agora para me mostrar como é isso? E nessa simplicidade, nessa vulnerabilidade, você recebe tudo. É só você tirar pontos de vista sobre agora vão me julgar porque eu não sei fazer isso aqui, ou agora vão me julgar porque eu não sei falar isso aqui em francês. E agora como é que eu vou me comunicar? E agora eu não tenho vocabulário para isso. Agora eu sou tão pequenininha, tão pequenininha. A doutora sumiu, a doutora sumiu. E as mágicas são diárias, 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 diárias. Tem sido uma oportunidade linda, incrível. E o quanto, quando a gente se reconhece, quando a gente está nesse espaço, que a gente contribui com as pessoas também, a gente fica magnetizante, né? É um magnetismo muito Isso louco, aí né? é real. O É magnetismo é real, as real. pessoas querem estar com você, as pessoas querem conversar com você, as pessoas querem falar: Exatamente. meu Deus, que louca! Mas como é mesmo para ser louca assim? Né? E a gente fica realmente com esse Querem a magnetismo, fórmula né? mágica. É Eu vi incrível. até aqui viajando, viu? O quanto ela está mostrando o ser Sim, dela, né? Porque sim. não adianta, isso não é sobre estudo, não é sobre ter que entender. Ah, quando a gente procura, busca se encontrar, não é sobre nada que é dessa realidade. Eu hoje não aceito mais nada dessa realidade. Tudo que vem dessa realidade eu pergunto: opa, isso é contribuição para mim? Quando pesa, não, não escolho não, obrigado, tá? Tchau. Não aceito. Então, o que você está dizendo para mim aí, vieram das sessões, vieram do curso, só e mais nada, porque veio de você. Veio de você. Então, a busca nossa desse ser, ele é constante quando a gente está conectado conosco e está à disposição de ser a beleza do que é e não do que foi dito aqui. A médica, isso, aquilo. Quanto a gente vive isso, né? O quanto a gente vive isso, sem escolher deixar algo que está fazendo mal, aqui a doutora do assunto, que estava fazendo mal a mim, mas que eu tinha que continuar porque aquilo me dava status. E ser do Axe não dá tanto status. Então, o quanto a gente movimenta energias que prende a gente, né? E isso é tudo nessas profissões de que leva a gente a ter que estar na lógica. O que te leva a ficar sempre em loop ali, voltando para o passado, por favor, saia. Não fica lá voltando para o passado, para quê? E tem profissões que traz você para repetir o passado, como você disse. Sai de lá, destrói, descrepa de pó para passado. Para que você quer passado, gente? Para criar o que mais lá? Você não vai criar nada, né? E o que você trouxe foi a disposição de estar no novo. O novo é onde há contribuição. E não pode ter controle, né, Vivian? E é interessante que você largou seu status, porque médico é um status Ah, muito reconhecido, né? Você largar tudo e simplesmente viver a vulnerabilidade, isso é uhum. realmente uma grande escolha. Isso é o elemento da intimidade que você está usando, né? Os 5 elementos Muito. da intimidade, né? O que está lá no fundamento que a gente viu. Então, o honrar, você está se honrando, porque quando você deixou tudo, o mais ou menos, e foi para a sua escolha, você está na permissão, porque você nem sabe o que é que vai acontecer. Aí você se jogou totalmente vulnerável na permissão, né? Nada, sem nenhum julgamento. E, sobretudo, confiou que você pode. E hoje você está sendo grata a quem? A você. Primeiramente a você. Veja como é essa realidade que a gente está criando. Então, eu pergunto aqui para todos nós: é só essa realidade pequena, contraída que existem? Ou existem outras realidades? Então, que espaço podemos ir além disso, né? Então, é isso aí, Kaique. O que é que você acha? Eu acho que quando você entra no Axis, você entra com muito ponto de vista, com muitas questões pessoais. E quando você faz cursos, principalmente fundamento, você
sai detonado, né? Como a gente sai sem cabeça, sem miolo, sem nada. Com frito. Frito. E aí é escolha sua, né? Qual bagagem você quer agora levar para sua vida. E Uhum. aí as minhas escolhas hoje têm sido muito grandiosas, né? Eu tenho construído coisas incríveis, né, sobre minha vida, principalmente sobre a carreira, né? Tenho tido umas escolhas bem interessantes que eu jamais imaginaria que fosse largar um curso e viver de uma outra coisa totalmente aleatória, que não tenha certeza, é coisa do Axis. Você não tem certeza do que vai acontecer amanhã, né? E tem uma pergunta, Ceissa, que eu faço muito todas as manhãs, é quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras viverei? Isso. Ela tem mudado a minha vida de uma forma extraordinária, né? Porque de fato a gente é uma pessoa por dia. Por exemplo, eu não sou amanhã quem eu fui hoje. Não sou hoje quem eu fui ontem. Então, cada dia você é uma nova pessoa. E aí a contribuição sua e das ferramentas para transformar a sua vida e principalmente se tornar referência para algumas pessoas é incrível. É É sensacional. sair do controle, É porque sair essa do pergunta sai do controle. controle, né? Exatamente. Porque sair do Pois é. controle é ser livre, É. né? Ser leve. Eu gostaria muito que a gente tivesse aqui os 3 dias para ficar aqui, porque a nossa viagem está sendo incrível, mas infelizmente tem a programação daqui do estúdio, então eu queria agradecer a vocês, agradecer de forma que eu possa honrar vocês pela grandiosidade que vocês estão sendo junto com tudo que a gente está criando com o Axis, né? E que a gente possa caminhar juntos. E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, e eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem para todos que vão nos ouvir, né? Não só para vocês, mas para todos. Eu gostaria de dizer o seguinte, que quando você vai ao encontro de você, sua vida muda, porque você vai ser você. E não busque que o outro valide você pelo que você está escolhendo. Busque você reconhecer que essa é sua escolha e continue validando você. Essa é a minha mensagem para todos nós. E vocês, qual a mensagem que vocês deixariam aqui? Vive uma mensagem. Que maravilhas podem acontecer a partir desse espaço de se reconhecer, né? Então vamos sem medo de mudar 360 graus, tira esse ponto de vista, é sobre se reconhecer e se apropriar das mágicas que você é capaz, todos somos capazes de fazer mágicas, milagres a partir desse espaço de se reconhecer. A mensagem é a seguinte: se você é um diamante e você não foi lapidado ainda, você pode se lapidar. O curso de fundamento é incrível, o Axis é incrível. E assim, aí eu sou a prova viva disso, né? Eu vim de um interior que é cheio de ponto de vista, de uma família que tem muito ponto de vista, de muitas questões pessoais, e eu me redescobri. Eu hoje sou um ser em constante abundância, em constante crescimento e aprendizado. A gente está aqui para aprender, mas tem coisas que a gente já sabe, na bagagem já vivemos em outras vidas, né, Ceissa? Então é isso. Seja você. Esse é o recado mais importante. Seja você. Então, eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer esses 2 seres incríveis. Gratidão por vocês estarem aqui conosco nessa manhã mágica. O que mais é possível? Mágica. Aproveitando esse momento aqui, eu vou pedir a vocês, curtem esse vídeo, compartilhem se vocês escolherem algo para que a gente criar um mundo diferente e se inscrevam no canal.